Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco aqui no programa Conexão a Zelar, distribuidora de água mineral. Ligue 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, hein? Não só no 0 km, você tem também seminovos multimarcas em condições imbatíveis. Proeste Nissan tem o que há de melhor para você em automóveis. E vai passar por lá, você vai ver, vai conferir, vai ver que na Proeste Nissan dá negócio. Fale com o Maurício e toda a sua equipe. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante e um assunto que eu particularmente acho muito interessante. A gente vai falar hoje sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã. E vale a pena você que está aí como família, como indivíduo mesmo aí, que está inserido na nossa comunidade, na sociedade, vale a pena você prestar atenção nesta proposta, que é uma realidade na nossa cidade, que você pode e deve fazer parte. Eu recebo aqui o padre Williams Roque de Brito, que é representante da Diocese de Marília para o Diálogo Ecumênico, e também a pastora Paula, agora eu não sei, vou arriscar aqui, Traem, acho que é isso mesmo, né, que é alemão o sobrenome, da Igreja Luterana de Marília. Eu quero agradecer aos dois, saudá-los, muito obrigado pela presença, é uma alegria e uma honra tê-los aqui. Primeiramente, padre, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Marcos Vinícius. É uma alegria estar aqui com você, poder falar desse assunto que para nós é tão caro, como nós conversávamos um pouco antes. Já há 3 anos que fazemos esse trabalho, né, que retomamos esse trabalho aqui na cidade de Marília. Para nós é uma alegria poder falar dessa realidade do diálogo entre as igrejas cristãs. Fantástico. Pastora Paula, obrigado pela presença, boa noite, é sempre uma alegria. Boa noite, Marcos, boa noite, pessoal que está em casa. É uma alegria estar aqui, receber também, vocês nos receber, né, para falar desse assunto que para nós é muito importante. Essa unidade, essa questão de nós nos unirmos em prol da nossa sociedade, sempre visando o bem comum, né, o que nos importa. Nossas diferenças não querem dizer nada perante o amor de Deus. Então, assim, nós prezamos isso, o amor de Deus, o respeito, a dignidade entre as pessoas, o cuidado e o carinho. Muito obrigada por estar aqui. Fantástico. Olha, eu queria que o padre explicasse para a gente um pouco, o padre Williams, assim, aqui o senhor é colocado aqui como representante da Diocese de Marília para o Diálogo Ecumênico. Quer dizer, eu acho bacana isso porque há uma preocupação, né, em se oficializar isso, né, de que há realmente um interesse claro dessa união. Sem dúvida, Marcos. Há 50 anos, a iniciativa é muito mais antiga do que a iniciativa da Igreja Católica. Mas há 50 anos aconteceu um concílio chamado, uma reunião de bispos, chamado Vaticano II, que durou de 61 a 65 e ajudou muito assim as pessoas a refletirem sobre o papel da Igreja no mundo atual. E no ano de 1964, então, ficou aprovado um documento chamado Unitatis Redintegratio, que significa reintegração da unidade. Ou seja, a Igreja de Cristo é uma só, porque um só é o corpo de Cristo. Mas não, nem todos os cristãos são católicos. Então, nós somos a Igreja de Cristo, nós somos a Igreja do Senhor, e alguma coisa marca essa divisão que aconteceu durante a história. Então, esse papel do diálogo ecumênico é o diálogo do mútuo respeito, da abertura de coração, o diálogo para a oração em comum, a fim de suplicar a Deus o perdão dos pecados, da divisão, e também suplicar a Deus que, segundo a graça do Espírito e conforme Ele entende e queira, aconteça, de certo modo, a unidade. Então, é uma abertura da parte da Igreja, e desde então a Igreja instituiu o Pontifício Conselho, ou seja, um conselho mundial, né, o Pontifício Conselho,
para diálogo com as outras denominações cristãs, os nossos irmãos cristãos batizados de outras comunidades. E cada diocese, consequentemente, é chamada a ter, dentro do seu mecanismo de atendimento, de diálogo com diversas realidades, o diálogo ecumênico e também o diálogo interreligioso. Pastora, e como é que a Igreja Luterana, por exemplo, recebe isso e vislumbra isso junto aí com a Igreja Católica? A nossa sede da Igreja de Confissão Luterana, aqui no Brasil, é em Porto Alegre. Então, nossa sede, ela sempre também, ela empenha em que nós recebemos esse material quando tem essa semana de oração, e também na nossa formação acadêmica já é estudado a questão do ecumenismo, né? E o diálogo interreligioso, a questão do respeito entre todos os cristãos e também pessoas que não são cristãs. Então nós recebemos e acolhemos essas iniciativas com muito carinho, muito amor, muito respeito. E nós prezamos muito por isso, né? Então a gente preza por estar caminhando junto como irmãos e irmãs na fé, com respeito. Eu acho interessante porque uma proposta como essa faz com que muita gente, eu já ouvi pessoas assim que não confessam a nossa fé em Cristo, né, e alegam até isso, né, sabe? Mas qual é o Deus certo, qual é o Deus de vocês, né, porque um não se dá com o outro, tal, e isso é muito ruim, né, para o cristianismo, né? Essa união, embora tão sonhada, me parece que ainda está muito distante, né, padre? Com certeza, viu, Marcos? Ainda é uma realidade que não chegou a todas as casas, e não só no ponto de vista da religião cristã, mas como a gente não observar tantas diferenças, aumento de tensões, de bipolaridades que acontecem no mundo contemporâneo. Então, esta divisão que inicialmente talvez tenha se iniciado no campo religioso, ela também hoje está em todos os campos econômicos, políticos, sociais, culturais, enfim. O diálogo ecumênico, além de ser um grande testemunho da parte dos cristãos, porque nós procuramos e servimos o mesmo Deus, que tem como mediador Jesus Cristo, e nós também procuramos, a partir do nosso testemunho de escuta, de compreensão, de respeito, de tolerância, de caminhar fraterno e solidário, nós procuramos, assim, Marcos, estabelecer um testemunho para o mundo de que é possível que pessoas diferentes, comunidades diferentes, com costumes, modos diferentes de agir, sejam capazes de dialogar, de conversar e de estabelecer o vínculo da paz. A gente vai falar daqui a pouquinho das atividades, daquilo que acontece dentro dessa semana, né, que nós estamos vivendo aí. Hoje é quinta-feira, mas nós tivemos já desde o início da semana, né, essa semana de oração. Mas eu queria mencionar também um outro aspecto, assim, a questão do líder religioso, né, é muito importante, né, pastora? Quer dizer, ele tem um papel fundamental para a construção dessa união, né? Com certeza. Todas as lideranças cristãs, vamos dizer assim, né, são fundamentais para que nós caminhemos em conjunto. Porque, querendo ou não, os nossos membros, eles se espelham nas nossas atitudes, nas nossas ações. Não adianta nós ficarmos pregando o Evangelho e não vivermos o Evangelho. O Evangelho é claro que as pessoas devem sim caminhar juntas e cuidando, amando, respeitando umas às outras. Então, a partir do nosso ato, né, como liderança religiosa, a comunidade ela se sente motivada também a participar. E tanto é que a gente vê nas nossas programações e nos outros anos que nós realizamos essas atividades, como é gostoso ter esse clima de irmandade, de cuidado, de respeito um com o outro, em que assim a gente deixa nossas diferenças de lado, porque a sociedade, todos os lugares, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma maneira de ser, né? Acredita nas suas convicções, na sua religião, mas no momento de uma celebração, no momento de uma atividade que nós temos em conjunto, essas diferenças não têm importância nenhuma, porque o que prevalece ali é nós levarmos a palavra de Cristo, o amor de Cristo a todas as pessoas, sem distinção.
Fantástico. Ó, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a programação dessa semana, as atividades, enfim, fica com a gente aqui. Nós vamos para o intervalo sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, também com a gente Zelar Distribuidora de Águas e a participação sempre da Proeste Nissan, na Tiradentes 1248, na Proeste Nissan, dá negócio. O intervalo, mas antes, a palavra aí do doutor Marcelo Rodrigues, nosso parceiro aqui da Oral Sim. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.